Boa noite. Nessa edição, o programa Valores vai conversar com diversos empresários do varejo nacional. Eles que estão investindo na expansão de suas redes de lojas. E outro setor que continua crescendo, o da construção civil. Em Franca, novos empreendedores abrem espaço para os empresários montarem os seus negócios, desta vez na vertical. Isso mesmo, vem aí um novo empreendimento, serão 88 salas num prédio de 14 andares, trazendo um projeto de vanguarda para o polo industrial de Franca. Logo depois do intervalo comercial, essas informações para você. Até já! Conheça a novidade que a Amazonas traz para você. Nova linha para bricolagem. O que era excelência em qualidade, agora também em quantidade. Novos produtos para o segmento de construção, arte e hobby e reparos rápidos. Amazonas, excelência em colagens. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais, desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stick Fran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. Você que percorre as ruas, bairros e avenidas da cidade de Franca já deve ter percebido o quanto cresceu o segmento imobiliário. E é para entender um pouquinho melhor essa explosão na construção civil que nós vamos conversar com dois jovens empreendedores nesse segmento. Aliás, vocês respondem pela obra, uma das maiores obras na área empresarial. É realmente um projeto bastante arrojado, bastante contemporâneo. Tá, eu começo com você, né, Eduardo, para a gente falar aí do Prime. É verdade, Sara. É um edifício empresarial. São 14 pavimentos. Ele conta com 3 elevadores panorâmicos, que de certa forma, uma novidade para a cidade. Ele conta com L-ponto também. Eu acho que vai ser o primeiro L-ponto vertical, né, na cidade. Ele tem o restaurante Deck, que é um restaurante vertical. Ele vai pegar 3 pisos com vista aberta ali para o Teatro Municipal de Franca. Todas com garagem coberta, todas as salas, são 88 salas. Tem um auditório para 81 pessoas sentadas, né? Está numa região nobre da cidade, que é o bairro São José, frente ao Teatro Municipal. Então, ele realmente é uma proposta diferenciada. Lembrou da responsabilidade ambiental? Lembramos e trabalhamos, inclusive, concebimos o prédio pensando na responsabilidade ambiental. Ele tem a questão da energia, que vai consumir menos energia, porque a maneira como foi concebido é bastante vidro, e as janelas também com um sistema, uma tecnologia que, para não refletir o sol, o calor dentro, né? Então você consegue ter a claridade sem necessariamente ter que ter o calor. Tem a questão do lixo, que foi muito bem pensado também na questão de reciclagem, né? Ele foi muito pensado também em questões de tecnologia, por questões de custo, né? Hoje, um grande inimigo de você adquirir uma residência num edifício ou uma sala empresarial é o condomínio. Então, ele foi pensado nisso também, para ter um condomínio baixo, porque vai contar com L ponto. Então, assim, se eles acharem por bem, além dos condôminos, utilizarem esse L ponto para eles estarem locando para terceiros e gerar uma receita para esse caixa, né? É um fator positivo. Eu estou super curiosa para ver esse projeto, mas curiosa também para conhecer o Sérgio Maza, porque o Sérgio é autor dessa façanha. Muito desse empreendimento tem a ver com a sua persistência, com o seu trabalho aqui em Franca, junto à Maza Imobiliária. 9 anos de atividades, prestes a completar 9 anos de atividades, e vai ser o primeiro empreendimento empresarial, porque até então era 100% residencial. Por que você
está mudando a bandeira. Como é que é essa história? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Bom, não é bem mudando a bandeira. A gente trabalha com os setores empresariais, comerciais e residenciais, mas até hoje nós só tínhamos tido empreendimentos residenciais. Então não é bem uma mudança de bandeira, é um produto a mais, é um produto que o nosso cliente nos pede há tempos. O mercado demanda por esse empreendimento já há alguns anos. Então acho que vai ser um projeto belíssimo, pegando o que tinha de melhor lá fora para trazer para Franca, que não fosse apenas, que fosse uma referência, que fosse um cartão de visita, que fosse um belo projeto. Tenho certeza que será de grande sucesso. O empreendimento deve ser entregue em 2014, mas quando é que vai ser o lançamento? Bom, o lançamento está previsto para daqui mais ou menos 3 meses. Já foi praticamente aprovado em todos os órgãos, agora ele vai para a incorporação imobiliária junto ao cartório de registro de imóveis. Então a gente deve lançar, a gente está estudando lançar em torno de 3 meses, a gente começa a venda oficial. Você falou do diferencial que vocês trabalham, né? Você não lança um produto para depois oferecer ao mercado. Vocês procuram a carência do mercado para... Foi assim que nasceu o Prime em Franca. Está muito feliz com o projeto, porque o local bom, produto bom, a demanda está pedindo, né? Não é só o mercado que está aquecido, esse produto ele está até além do mercado aquecido para a residência. E eu acho que realmente nós vamos somar para a comunidade, vai ser um marco para a cidade, e a partir daí com certeza virão outros, até de outros incorporadores, né? E que é muito bem-vindo, não resta dúvida para a nossa cidade, nossa querida Franca. Eu costumo dizer que Franca ficou muito tempo esquecida. E agora que ela está sendo explorada. Então a gente ainda não tem uma exploração muito grande, como tem em Ribeirão Preto, como tem em Campinas, mas tem um mercado a explorar enorme. Então quem está vindo, quem está usando, quem está empreendendo, está ganhando com isso, muito. E Franca tem muito a dar aos empreendedores. É que às vezes as pessoas ainda têm um pouco de medo, um pouco de receio, não têm as informações, e eu acredito que Franca tem muito a crescer. O preço do imóvel em Franca, ele ainda é muito aquém das grandes cidades, de Ribeirão Preto, de Campinas, de São José do Rio Preto, Jundiaí, cidades um pouco maiores que Franca. Então a gente tem em Ribeirão, por exemplo, como o Eduardo bem disse, 10 empreendimentos empresariais. Franca a gente não tem nenhum. Ribeirão não é 10 vezes maior que Franca. Então, a gente tem muito a ser explorado, demais. Então, a gente precisa de bons empreendedores, como o Eduardo, como outros grandes que têm chegado em Franca, para explorar esse potencial de Franca. Há 32 anos, quando fundou a Flávios Calçados, o Florencio sabia onde queria chegar. Como é que você avalia o mercado hoje de calçados na região que você atua? Não só na região que eu atuo, né? Buscando profissionalização, investindo em pessoas, em tecnologia, abrindo menos pontos de venda e investindo mais na estrutura para criar condições de uma expansão mais acelerada no futuro próximo. Florencio, então aconteceu essa mudança mesmo? Hoje o consumidor gosta de chegar em lojas bem estruturadas, exige conforto também nas instalações? A classe C sabe o que é bom. Cada vez mais o consumidor é mais exigente, você tem que repensar. Atendimento é crucial, fundamental. Hoje o lojista de calçado ele não pode mais trabalhar, comprar produto só. Eu acho que a gente tem que lembrar e pensar que a gente compra moda. E moda faz parte do nosso negócio. E por fazer parte do nosso negócio, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre buscando novas opções, e por isso a gente está sempre de portas abertas para receber todo mundo. O Brasil, agora, recente, há cerca de 2 anos, teve uma mobilidade social muito grande. São cerca de 28 milhões de pessoas que migraram para a classe C. Se a gente lembrar, Jussara, 28 milhões de pessoas são 3 Portugais. Hoje, a população da Espanha é o que nós temos de mobilidade social que veio. Então, imagina o tamanho desse país aqui, a diversidade que a gente tem aqui e o que a gente tem de compromisso para
através das duas feiras, da Francal e da Coromoda, conseguir levar a todos esses 60 mil pontos de vendas que são os lojistas desse país, o que tem de melhor dentro do ramo do calçado. A gente está aqui com a Black, com o compromisso de poder apresentar o melhor do calçado para todos que se interessem com esse negócio que é a vida de muitos lojistas. Qual o critério para um grupo tão forte assim? Deve ser criterioso a escolha, né, dos fornecedores. Quais os principais itens para se manter, né, na fidelidade aí de venda e de compra dos produtos? Com certeza, isso é bem importante. A gente tem uma pesquisa sobre a credibilidade do fornecedor, se ele tem produção própria aqui no Brasil, se ele só importa, o que ele pretende para o mercado nacional. Você estudou moda, isso contribui no seu trabalho de que maneira? Porque quando a gente pensa num gerente de produto, a gente pensa mais em mercado do que em moda. Sim, eu sou administradora também, sou administradora e também sou formada em moda, mas a moda te dá uma outra visão do mercado, não só de tendência, o que vem para frente, então você consegue fazer um estudo muito mais abrangente, então você consegue ver tendências que tem, do inverno de 2012 e trazer para o mercado nacional com antecedência. Bom, se os gerentes de produto entendessem de moda, haveria menos conflito entre o representante, menos erros entre os fabricantes. Com certeza. Com certeza. Dá realmente um equilíbrio melhor no fechamento de negócio, na efetuação da compra. Ainda mais quando você fala de coleção, né? Você não pode pensar em algo muito imediatista, tem que pensar sempre no futuro. Então, se você tem um conhecimento sobre o que vem pela frente, a chance é muito maior de você acertar. Quais os planos de investimentos aí do grupo? Nossos planos são bem agressivos. O grupo pretende abrir até 2014 mais 200 lojas. E abrir IPO em 2014, esse é o plano. Mais 200 lojas no Brasil, o grupo vai chegar aí próximo ou ultrapassar a marca das 400 lojas no território nacional e dessa vez vocês partiriam então para cidades de menor porte. Exatamente. Não sei o número exato de habitantes, mas seriam cidades de menor porte. Vende-se sapato pela internet numa proporção considerável para você dizer que é um negócio de sucesso? Olha, eu não sei, mas que nós estamos acreditando, nós estamos. Há quanto tempo a Passarela ingressou no e-commerce? Nós estamos há 5 anos e aprendemos bem, apanhamos bem, quem apanha aprende, né? E nós erramos muito, mas eu acho que nós não desistimos. Por esse motivo, eu dou conselho para todos que estão entrando. Muitos estão pensando em entrar. Não é tão fácil como abrir uma loja que o cliente entra sozinho. Precisa ter um trabalho bom, um bom funcionamento, uma boa máquina de operação, porque senão uma boa entrega, um bom atendimento, porque senão não chega a lugar nenhum. Nós temos essa experiência e vamos continuar investindo muito, porque precisa ter grande volume também, porque senão também não vale a pena. Eu acho que é isso que nós procuramos o nosso caminho e nós estamos tendo sucesso. Podemos e vamos manter e não vamos desistir enquanto nós achar que nós temos força ainda para continuar melhorando cada mês, cada dia, cada hora. Para você continuar acreditando, é porque o retorno já começou. Tudo na vida, aquilo que você dedica bastante dá certo. Qualquer profissão, tudo na vida, pessoal, profissional, aquilo que você dedica de coração e dedica mesmo para valer, dá certo. Qualquer negócio da vida. Pode ser internet, pode ser loja de calçado, pode ser o que for. Tudo que a gente dedica dá certo. O governo que realmente quer gerar mão de obra a um custo barato, ele investe, na minha visão, em duas indústrias. Na indústria de confecção e na indústria de calçados. Porque os investimentos são infinitamente mais em conta que os investimentos em outros segmentos. E o retorno é infinitamente maior como gerador de mão de obra do que em outro segmento. Visto é que a indústria de calçados, ela caminha no mundo em função do valor, da disponibilidade de mão de obra. E como no Nordeste nós temos vasta disponibilidade de mão de obra, eu vejo que o Nordeste, se os nossos estrategistas governamentais
pensasse em chegar e gerar emprego, seria a base para ter todas as indústrias de calçados que hoje estão saindo do país desnecessariamente, infelizmente. E outra peculiaridade da indústria calçadista, Paulo, é o fato de que quem produz calçados, quem trabalha numa indústria de calçados, pode se tornar o dono da fábrica em pouco tempo. Esse setor é um setor que consegue cada vez mais chegar e multiplicar empresários, sem nenhum investimento do governo, tá? Porque não tem, são poucas as indústrias de calçados que têm BNDES, que têm alguns benefícios do governo. Nós, na verdade, conseguimos a coisa através do nosso trabalho, do nosso desempenho. É um segmento de pessoas simples, honestas, que querem trabalhar e querem gerar emprego. Décimo 19º Congresso da Big TIC, dia 7 e 8 de outubro, aqui em Franca. Apoio Curtume Horizonte. Foi-se o tempo que exportar calçados era negócio garantido. Hoje, com a globalização da economia, o crescimento do mercado asiático, China e Índia crescendo na produção de calçados, as indústrias brasileiras estão enfrentando grandes desafios. E sem falar na disparidade cambial, né, Heitor? Que é exatamente essa questão cambial o fator determinante da nossa queda, né? A produção brasileira de calçados continua competitiva a nível internacional, enquanto nós olhamos do portão da fábrica para dentro. Mas no momento que ela atravessa o calçado, sai para a rua para ser embarcado, tanto para o mercado doméstico brasileiro quanto para o mercado internacional, se agregam outros fatores de competitividade que afetam severamente a nossa luta contra os nossos concorrentes. Isso se reflete agora, principalmente no mercado doméstico, em função das exportações, e no mercado internacional já de muito mais tempo, pela concorrência dos outros produtores, que já não são mais Espanha, como era antigamente, que não é mais Portugal, nem a Itália. Esses já são parceiros nossos nessa luta contra o poderio que representa a oferta asiática, principalmente a chinesa. Heitor, qual é o atual cenário da exportação de calçados brasileiros? Essa competitividade que está afetada em função do câmbio, né, vem tirando uma boa parte dos nossos compradores no mercado internacional. Mas o interessante que deve ser destacado é que, mesmo perdendo uma fatia boa das nossas exportações, alguma coisa em torno de 30% no número global, todos os 150 países que compravam em 2008, o último ano de boa performance nossa, continuam sendo compradores nossos. Nós não perdemos a posição de fornecedor para esses mercados que com tanto esforço nós conseguimos abrir. O que reflete? Qual é o raciocínio, a conclusão que a gente tira dessa lição, dessa estatística, dessa comprovação de continuidade das vendas para esses mercados? É que, embora nós tenhamos perdido o volume, a imagem que ficou lá do calçado brasileiro, a confiabilidade que nós conseguimos transmitir para esses compradores continua intacta. Eles continuam nos procurando. É certo de que o preço que o nosso, que está hoje mais elevado, afeta um pouco o volume dessas compras, mas eles continuam querendo manter o produtor brasileiro no seu portfólio de fornecedores. Isso é altamente animador. Por quê? Nós sabemos de que num período qualquer, ninguém pode arriscar que seria de 2 anos ou de 5 anos, essa situação cambial deverá ter uma reversão, porque isso sempre é cíclico.
Se nós olharmos a história de 20 ou 30 anos atrás, a gente verifica que o câmbio produz saltos de altos e baixos. E no momento, então, que nós tivermos de novo condições de formar preços competitivos, esses mesmos 150 países, então, retomarão os volumes e, quem sabe, até crescerão acima daquela nossa performance de 2008. Heitor, quando a gente fala do mercado americano, que já foi o principal comprador do calçado brasileiro, como é que a gente pode olhar o futuro do Brasil em relação às vendas para os Estados Unidos, por exemplo? São duas vertentes, né? Agora é preciso segmentar o raciocínio. Nós estamos altamente prejudicados no mercado de massa. Assim, aquele mercado nos Estados Unidos, e usar os Estados Unidos como exemplo é sintomático, porque lá é a fiel caracterização do problema. Nesse mercado de massa, nós ficamos altamente prejudicados pela concorrência chinesa. Em 1993, que foi o ano da nossa melhor performance nas exportações, nós éramos responsáveis por 13% do abastecimento de importados dos Estados Unidos e a China 5%. Hoje, nós somos alguma coisa em torno de 3% e a China é 85% de participação no mercado dos importados. Houve uma inversão total. Mas nós continuamos com 3%. Portanto, como nós falamos anteriormente, quando a nossa condição de formar preços competitivos voltar a acontecer, nós poderemos retomar algum volume em torno de 10%, pelo menos, nesse mercado de massa. Qual a boa notícia nesse momento, então? Essa de que nós estamos entrando nos Estados Unidos num nicho de mercado de valor agregado elevado, em primeiro lugar, quer dizer, um produto diferente daquele baseado apenas em preço, mas também um produto baseado em conforto, design, e nem se fala mais em qualidade, porque isso é obrigação. E com serviço agregado na venda, né? E principalmente o que garante a fidelidade sob marca brasileira. E esse é o propósito exatamente do programa Brazilian Footer, de levar o produto nacional com identidade nacional. Isso fideliza o comprador e nos afasta um pouco daquela competição com base simplesmente em alguns centavos de dólar. Tá aí, essa é a boa notícia dentro do mercado norte-americano e no europeu. Crescemos nesse mercado e lá nós competimos com produtores locais. Então, se nós num desenho colocarmos de um lado o fornecedor chinês para o mercado europeu e de outro lado o produtor italiano, o que a gente verifica no chinês? Produto de massa, preço baixo. O que a gente verifica no italiano? Preço alto e produto diferenciado. O Brasil está no meio dessa corrente. Ele tem um produto não tão diferenciado, não tão qualificado quanto o europeu, principalmente no que se refere à marca e à penetração da marca no mercado, mas o preço não é tão elevado quanto o italiano. Mas, de outra parte, ele é um produto muito, digamos assim, mais qualificado que o chinês, com um preço um pouquinho mais alto que o chinês. Essa é a nossa característica. E com o tempo nós vamos ganhando a confiança do importador e ganhando o espaço do próprio produtor local. Heitor, para encerrar essa nossa entrevista, o que é que vem pela frente? Que cenário a gente pode esperar aí das exportações? É uma pergunta difícil, porque ela tem duas respostas, e as respostas são praticamente antagônicas, né? O Brasil, como eu falei no início, ele tem todas as condições de ser um concorrente respeitável no mercado internacional de calçados, se forem dadas as condições macroeconômicas de país para que a nossa condição de formar preço competitivo se materializar. Então, se
o câmbio se ajustar, se fatores, aqueles que compõem o custo do Brasil, ficarem num patamar civilizado, não tenha dúvida que o Brasil será um dos 3 mais importantes jogadores no mercado internacional de calçados. Se isso não acontecer, nós vamos ficar restritos a um produtor nacional, abastecendo o mercado doméstico e mantendo apenas uma condição de luta para preservar esse mercado em relação aos importados. Eu, pessoalmente, acho que a primeira opção é a que tem mais chances. Porque, em primeiro lugar, o câmbio é uma questão cíclica. Ninguém poderá dizer qual é a duração desse ciclo, mas qualquer economista concorda de que é um ciclo. Portanto, ele terá uma reversão num determinado ponto daqui para frente. Pode ser no ano que vem, pode demorar ainda 3 anos, mas acontecerá. Isso é um segundo. Segundo ponto é que a Ásia não conseguirá manter a hegemonia que tem na produção e na exportação de calçados também para sempre. Porque fatores como elevação dos custos internos da China, principalmente, mas também do Vietnã, que são os 2 maiores produtores hoje daquela região. Questões como o próprio crescimento do mercado doméstico, que vai fazer com que haja um desvio da produção exportada para o mercado doméstico. E, finalmente, o fim da política industrial e da preferência governamental que hoje subsidia fortemente a indústria de calçados, vai fazer com que, em primeiro lugar, a produção se estabilize e, em segundo lugar, haja um declínio das exportações por causa da oferta para o mercado doméstico. Imagina só, se a China perder 10% de suas exportações no ano, isso significa uma produção brasileira no ano. E o Brasil é o único país no mundo que tem condições de, no médio prazo, atender essa demanda. E a gente fica por aqui. Chegamos ao final de mais essa edição do programa Valores, mas na semana que vem tem mais. Tenham todos uma boa noite, até a semana que vem. Tchau! Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stickfran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. Conheça a novidade que a Amazonas traz para você. Nova linha para bricolagem. O que era excelência em qualidade, agora também em quantidade. Novos produtos para o segmento de construção, arte e hobby e reparos rápidos. Amazonas, excelência em colagens.